Você sabia que a morte e a ressurreição de Jesus não foram apenas os eventos mais impactantes da história cristã, mas também um dos maiores mistérios que a humanidade já testemunhou? Imagine uma noite silenciosa em Jerusalém, onde o destino de toda a humanidade estava prestes a ser decidido. A cidade fervilhava de vida com as celebrações da Páscoa, mas no coração desse caos, algo muito mais profundo acontecia. Jesus, o homem que falava sobre amor, perdão e redenção, estava prestes a ser traído por um dos seus discípulos, condenado por aqueles que deveriam ser seus seguidores, e crucificado de uma forma brutal e pública. Mas a história não termina aí. O que aconteceu após sua morte, na escuridão do sepulcro, é um evento que mudou o curso da história para sempre. A ressurreição de Jesus, um milagre impossível para muitos, mas real para aqueles que testemunharam. Este não é apenas um conto antigo. É uma história de transformação, de superação da morte e de esperança para todos nós. Vamos explorar cada detalhe da morte e ressurreição de Jesus de uma forma que você nunca viu antes. Prepare-se para uma jornada que vai além dos fatos, mergulhando no significado profundo que reverbera até hoje. Em uma noite de sexta-feira, sob o céu carregado de tensões e as ruas de Jerusalém repletas de peregrinos, a história que mudaria o destino da humanidade estava prestes a começar. Enquanto a cidade se preparava para a Páscoa, a celebração mais importante do calendário judaico, os corações dos discípulos de Jesus estavam pesados com incerteza. O homem que havia pregado sobre amor, perdão e salvação estava prestes a ser traído, julgado e condenado de uma maneira brutal. E tudo começava com um beijo traiçoeiro, dado por Judas Iscariotes no jardim do Getsêmani. A partir deste momento, os acontecimentos tomariam um rumo que poucos poderiam prever. Jesus, preso, foi levado diante das autoridades religiosas e, depois, entregue ao poder romano, onde seria julgado por Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Mas o julgamento de Jesus não foi sobre crime, mas sobre um dilema político e religioso profundo. O que ele representava desafiava tanto o poder romano quanto a autoridade dos líderes judaicos, e sua condenação foi a consequência de um jogo de poder que refletia a falha da humanidade em reconhecer o Messias prometido. Mas a verdadeira grandeza dessa história não está apenas na morte, mas na ressurreição. Quando o corpo de Jesus foi colocado em um túmulo, ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. O que parecia ser o fim seria, na verdade, o começo de algo muito maior. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre, mas um símbolo da vitória sobre a morte, do amor eterno e da promessa de vida nova para todos. Agora, vamos percorrer com você os passos dessa história, explorando os momentos cruciais da morte e da ressurreição de Jesus, revelando o significado profundo e transformador desses eventos. Prepare-se para uma jornada de fé, mistério e esperança. A noite estava silenciosa, mas o peso do que estava prestes a acontecer pairava no ar. No jardim do Getsêmani, Jesus estava orando, buscando força para enfrentar os momentos que se aproximavam. Ele sabia que a traição de um dos seus discípulos era inevitável, mas mesmo assim, sua fé e tranquilidade não vacilaram. A atmosfera estava carregada de tensão. Enquanto seus discípulos, em grande parte, não compreendiam completamente o que estava prestes a acontecer. Foi então que Judas Iscariotes, um dos 12, chegou até Jesus com um beijo, o sinal combinado, para identificar quem deveria ser preso. O beijo, um gesto de afeto e amizade, foi transformado em um símbolo da maior traição. Jesus olhou nos olhos de Judas e, com uma serenidade desconcertante, perguntou: "Amigo, é com um beijo que você me entrega?" Lucas 22:48. A ironia do momento era profunda. Judas, que havia caminhado ao lado de Jesus,
testemunhado seus milagres e ouvido seus ensinamentos, agora o entregava aos inimigos, pela simples soma de 30 moedas de prata. Os discípulos ficaram atônitos com a cena. Alguns queriam lutar para defender o mestre, mas Jesus os impediu. Ele sabia que esse momento era necessário para o cumprimento das profecias, e a traição era parte do plano divino. No entanto, a tristeza e a dor de ser traído por um amigo, alguém tão próximo, marcaram profundamente a história de Jesus. A traição de Judas não foi apenas um ato de deslealdade, mas um reflexo das falhas humanas, da ambiguidade do ser humano que, em sua fraqueza, pode ceder ao pecado e à tentação. Jesus, no entanto, permaneceu fiel à sua missão, sabendo que a dor da traição abriria o caminho para a salvação de todos. Após a traição no Getsêmani, Jesus foi levado de forma rápida e violenta até o sumo sacerdote Caifás, onde começou uma série de julgamentos que desafiariam sua integridade e fé. Os líderes religiosos estavam determinados a eliminar Jesus, mas precisavam de uma acusação sólida para justificar sua condenação. Foi nesse momento que se tornou evidente que a missão de Jesus ia além do simples confronto com as autoridades de sua época. Enquanto Jesus enfrentava falsas acusações e testemunhos forjados, sua postura calma e serena contrastava com a ansiedade e o medo dos que o rodeavam. Apesar de ser acusado de blasfêmia por se afirmar como o Filho de Deus, ele manteve uma dignidade impressionante, sem se defender de maneira agressiva. Quando finalmente foi pressionado a dar uma resposta direta, Jesus declarou: "Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus 26, 3, 64. Essa afirmação, tão simples quanto poderosa, foi suficiente para condená-lo aos olhos dos líderes religiosos. O julgamento diante do sumo sacerdote Caifás não era apenas uma questão legal, era uma crise espiritual. Jesus estava não apenas desafiando as autoridades religiosas, mas cumprindo o propósito divino de redimir a humanidade. Sua missão era muito mais ampla do que a salvação de um povo específico. Ele veio para trazer a mensagem de que o amor de Deus ultrapassa as barreiras da religião e da cultura, oferecendo perdão a todos os que o aceitassem como Salvador. Ao ser levado diante de Pôncio Pilatos, o governador romano, ficou claro que a acusação contra Jesus não era sobre crimes comuns, mas sobre quem ele afirmava ser: o Rei dos Judeus. Pilatos, cínico e pragmático, não encontrou em Jesus uma ameaça política, mas mesmo assim cedeu à pressão da multidão. O que parecia ser uma derrota iminente era, na verdade, um passo necessário para a realização do plano divino. Jesus sabia que o preço pela redenção seria alto, mas estava disposto a pagar, pois sua missão era trazer salvação à humanidade, independentemente da dor que isso causaria. O momento da crucificação de Jesus foi o ápice de sua dor física, emocional e espiritual. Após ser condenado por Pilatos, ele foi levado para o local da execução, conhecido como o Gólgota, ou Lugar da Caveira. O caminho até lá foi marcado pela humilhação e pelo sofrimento. Jesus, já brutalmente espancado e sem forças, foi forçado a carregar sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém. A imagem de Jesus, exausto e ensanguentado, caminhando sob o peso da cruz, é uma das mais dolorosas e simbólicas da história cristã. A multidão assistia em silêncio, com alguns murmurando, outros em lágrimas e outros zombando. Mas havia algo de extraordinário nessa cena de sofrimento. Jesus, mesmo diante da humilhação, manteve sua dignidade e amor incondicional. Em um gesto de solidariedade, Simão de Cirene, um homem que estava na cidade para as festividades, foi forçado pelos soldados romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz. Esse momento se tornou significativo na tradição cristã, simbolizando a importância de carregar o fardo uns dos outros. Ao chegar ao Gólgota, Jesus foi pregado na cruz.
um ato de tortura reservado para os piores criminosos. Os pregos atravessaram suas mãos e pés, e a dor física que ele suportou foi indescritível. Mas, além da dor física, a dor emocional também era imensa. Ele foi escarnecido pela multidão, incluindo os 2 criminosos crucificados ao seu lado. No entanto, ele não reagiu com raiva ou rancor, mas com perdão. As palavras de Jesus na cruz foram claras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essas palavras refletem a profundidade do amor de Jesus, que mesmo em meio à maior dor, orou por aqueles que o estavam matando. A crucificação de Jesus foi mais do que um ato de violência, foi um sacrifício. Ele estava cumprindo a profecia, tornando-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sofrimento físico de Jesus foi uma parte essencial do processo de redenção, pois, ao dar sua vida na cruz, ele pagava o preço pelos pecados da humanidade. E assim, em sua agonia, a cruz se tornava o símbolo da vitória final sobre o pecado e a morte. Após a morte de Jesus, o céu se tornou um manto de escuridão, refletindo a tragédia que havia ocorrido na cruz. O corpo de Jesus foi retirado da cruz, embalado com amor e respeito por José de Arimateia e Nicodemos, que, apesar de serem discípulos secretos, não hesitaram em demonstrar sua lealdade. Eles o colocaram em um túmulo novo, em um jardim próximo ao Calvário, com um grande e pesado seixo rolado para selar a entrada. No entanto, mesmo depois do sepultamento, as autoridades religiosas ainda estavam temerosas de que seus discípulos roubassem o corpo e espalhassem rumores de uma ressurreição. Assim, o túmulo foi vigiado com uma guarda armada e o selo de Pilatos, na tentativa de garantir que o corpo de Jesus permanecesse onde havia sido colocado. Porém, ao amanhecer do primeiro dia da semana, o que parecia o fim da história foi, na verdade, o começo de uma nova era. A Bíblia nos conta que, com o raiar do dia, um evento extraordinário aconteceu. Quando as mulheres que haviam seguido Jesus, como Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, chegaram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus com especiarias, elas se depararam com o túmulo vazio. A pedra que selava a entrada havia sido removida, e o corpo de Jesus não estava mais lá. Em um estado de incredulidade e angústia, as mulheres correram para contar aos discípulos, mas, ao retornarem ao túmulo, elas foram surpreendidas por 2 anjos que estavam ali, sentados onde o corpo de Jesus havia sido. Os anjos perguntaram a elas: Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, 5, 6. Foi nesse momento que a verdade da ressurreição começou a se espalhar, e a vida de Jesus foi restaurada de uma maneira milagrosa e divina. A morte não havia vencido. A vida e a esperança tinham surgido, quebrando as correntes do pecado e da morte. A primeira testemunha da ressurreição foi Maria Madalena, que ainda em lágrimas se encontrou com o Jesus ressuscitado. Ao vê-lo, ela não o reconheceu de imediato e pensou ser o jardineiro. Mas quando ele a chamou pelo nome, Maria, ela o reconheceu como seu mestre e senhor. Esse encontro pessoal com o ressuscitado é um momento de profunda importância na fé cristã. A transformação de Maria, de uma mulher perdida na dor para uma mensageira da ressurreição, simboliza a mudança que todos os cristãos podem experimentar ao encontrar Cristo ressuscitado. Após esse encontro, Maria correu para contar aos discípulos. Ela, uma mulher que antes tinha sido marginalizada e era vista como alguém de pouca importância, foi a escolhida para ser a primeira testemunha da ressurreição, quebrando as normas sociais e religiosas da época. Sua missão de anunciar a ressurreição de Jesus foi um ato de grande importância, não apenas como uma mensagem de esperança, mas também como uma reafirmação do papel fundamental que as mulheres desempenham na propagação da fé.
Nos dias seguintes, muitos outros discípulos e seguidores tiveram encontros com Jesus ressuscitado. Ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, explicou as Escrituras e revelou-se a eles quando partiu o pão. No cenáculo, ele apareceu para os discípulos, oferecendo-lhes paz e revelando sua presença glorificada. Com esses encontros, Jesus demonstrou que a ressurreição não era um simples retorno à vida, mas uma nova forma de existência, marcada por uma natureza glorificada, que seria a garantia da promessa de vida eterna para todos os que nele crescem. A ressurreição de Jesus, portanto, não foi apenas o evento culminante de sua missão na Terra, mas também a confirmação de que ele era, de fato, o Filho de Deus, o Messias prometido. Ela inaugurou uma nova era, onde a morte foi derrotada e a esperança da vida eterna foi oferecida a todos. Essa ressurreição é o coração da fé cristã, pois é através dela que a humanidade pode encontrar redenção, perdão e uma nova vida em Cristo. Ela garante que, por mais desolador que seja o sofrimento ou a morte, a vitória final é da vida, da luz e do amor divino. Após a ressurreição, Jesus apareceu a vários de seus seguidores, não apenas para provar sua vitória sobre a morte, mas também para restaurar a fé e fortalecer a missão de seus discípulos. O primeiro encontro significativo aconteceu com Maria Madalena. Ela, tomada pela dor da perda, não reconheceu Jesus imediatamente, confundindo-o com o jardineiro. Mas, ao ser chamada pelo nome, Maria, ela reconheceu o Senhor e, cheia de alegria e emoção, se tornou a primeira testemunha da ressurreição. Essa cena é profunda, pois Maria, uma mulher que antes havia sido marginalizada, se tornou a portadora da Boa Nova, simbolizando o poder de transformação e a importância das mulheres no ministério de Jesus. Outro encontro crucial aconteceu no caminho para Emaús. 2 discípulos, entristecidos e confusos com os eventos recentes, caminhavam para a cidade de Emaús, discutindo sobre a morte de Jesus. Quando Jesus se aproximou deles, eles não o reconheceram de imediato. Ele os questionou sobre o que estava acontecendo e, em seguida, começou a explicar as Escrituras, mostrando como tudo o que havia ocorrido estava em conformidade com os planos divinos. Quando chegaram a Emaús, Jesus partiu o pão com eles, e seus olhos se abriram. Eles o reconheceram, mas no momento seguinte, ele desapareceu. Esse encontro revelou não apenas a ressurreição, mas também o cumprimento das profecias e o papel central de Jesus na história da salvação. Finalmente, no cenáculo, Jesus apareceu aos discípulos reunidos, mostrando-lhes suas mãos e pés e os tranquilizando. Eles estavam cheios de dúvida e medo, mas a presença de Jesus os transformou, restaurando sua fé e dando-lhes a missão de espalhar o Evangelho por todo o mundo. Esses encontros pós-ressurreição não foram apenas momentos de reafirmação da fé, mas também o início da transformação dos discípulos, que agora estavam prontos para levar a mensagem de Jesus a todos os cantos da terra. A ressurreição de Jesus não foi apenas o evento que encerrou sua missão na terra. Ela foi o ponto de virada da história da humanidade. A vitória sobre a morte e o pecado não foi um ato isolado, mas um sinal eterno de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre a promessa de renovação e esperança. A vida de Jesus, suas palavras e, especialmente, sua ressurreição revelam um amor incondicional e uma graça que transcendem o entendimento humano. Neste vídeo, viajamos pelos momentos de sofrimento, morte e vitória de Jesus, e vimos como ele cumpriu a promessa de salvação para todos os que nele creem. Cada passo, desde a traição até a gloriosa ressurreição, não foi apenas um acontecimento histórico, mas um ato divino que marcou o início de uma nova era. A ressurreição de Jesus inaugura a possibilidade de uma nova vida para cada pessoa, onde a morte não tem mais a última palavra. A história não termina no túmulo vazio, mas no poder transformador da ressurreição.
O que Jesus fez ao vencer a morte não é algo reservado para o passado, mas algo que impacta todos os que acreditam nele hoje. A ressurreição é a garantia de que, em Cristo, podemos ter uma nova vida, uma vida marcada pela esperança, pelo perdão e pela promessa de vida eterna. Como seguidores de Jesus, somos chamados a viver essa esperança. Somos desafiados a espalhar sua mensagem de amor e redenção, levando a boa nova a todos ao nosso redor. Que a alegria da ressurreição nos inspire a viver de forma mais plena, mais verdadeira, e que a luz do Cristo ressuscitado ilumine nossas vidas e nos dê forças para enfrentar qualquer desafio. Que possamos refletir sobre o sacrifício e a vitória de Jesus, renovando nosso compromisso com seus ensinamentos de amor e compaixão.